Muhammad was born. How did it feel knowing he was to be the last and most beloved of all? Rasul of Allah, Nabi of Allah. Bem, meus amigos, nós estamos em Belo Horizonte, numa mesquita muçulmana, e vamos conversar com o Sheikh Mokhtar. Ele que nos recebeu gentilmente aqui para essa entrevista. Sheikh, hoje é um dia de preceito, sexta-feira, casa cheia, e isso dá muita alegria para o senhor. Graças a Deus e bem-vindo na casa do Senhor. A sexta-feira é um dia especial para os muçulmanos. O dia que Deus criou Adão, o dia que foi expulso do paraíso, o dia que o mundo vai acabar numa sexta-feira, e um dia onde ele se apresenta para os fiéis dele, que já tiveram na terra toda, nesse dia que chama sexta-feira. Então, um dia abençoado, mas todos os dias também tem a mesma benção que o Criador e o Deus único. Eu estava olhando o pessoal aí, participando aí da oração, acompanhando a oração, e percebi um público bastante heterogêneo. Me parece que tem alguns americanos, africanos. Como é que é o perfil dos frequentadores aqui da mesquita? Brasileiros? Como você já viu e percebeu, a diversidade de cores, de faixa etária, de línguas diferentes. Então, o islamismo ele é universal e conquistou muitos fiéis em todos os continentes. Por isso, quanto você viu, tem americano, tem brasileiro, tem africano, tem árabe. Então, essa diversidade mostra a tolerância do Islã e a procura pelas pessoas de diferentes etnias, diferentes raças para o Islã. O senhor poderia falar para nós um pouquinho sobre a sua trajetória? Quem é o senhor? Como é que o senhor veio parar aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais? Na verdade, eu agradeço a Deus de ter parado aqui em Minas Gerais. Mas quando eu estudava na Arábia Saudita, minha intenção ia para Singapura, para o lado asiático. Eu fiz um concurso e passei. Eu esperava para ser nomeado, esperei quase um ano. No final, não tive a chance para ir para Singapura. E uma pessoa lá da Arábia Saudita me indicou aqui o Brasil, para ficar 2 anos. Fiquei mais 24, são 26 anos. Eu agradeço ao Senhor. Então, eu tenho uma formatura acadêmica. Eu fiz meu mestrado na Arábia Saudita, numa das universidades. Eu venho para divulgar o Islã para a comunidade islâmica árabe, mas agora você vai ver aqui, a maioria são brasileiros ou outras nacionalidades. Eu percebi que durante a celebração, uma parte da oração o senhor rezou em árabe. Sim. Né? E eu fiquei perguntando e gostaria que o senhor respondesse para mim. Como é um público muito heterogêneo, tem gente de todo jeito ali, há uma compreensão do que o senhor falou? Na verdade, isso é uma ordem de Deus para Muhammad, para que o sermão seja em língua árabe, a língua da revelação do Alcorão. Por quê? Primeiro, para manter a originalidade do livro sagrado. Você sabe que os árabes, eles igual eu aprendi o português memorizando, nunca senti para escrever A, B, C, D. Então, o livro sagrado, ele foi revelado em árabe e deve continuar em língua árabe de geração para gerações. Se as cópias do Alcorão sumiram da terra, o Alcorão continua passando de boca para boca. Então, o público que está na minha frente, ele deve, para fazer a oração e ser aceita, o versículo do Alcorão em árabe citado. Agora, o significado ele tem que procurar ele em inglês, na língua dele. E no final, eu tento de fazer um resumo para o português. E aquelas pessoas que falam somente o inglês, eles vêm depois me perguntar, eu respondo, eu tento. Por isso, graças a Deus, eu tive a oportunidade de viver na Arábia Saudita, no meio dos engenheiros da Índia. Depois da formatura, fui para trabalhar numa empresa. Então, eu tive a oportunidade de aprender um pouco o inglês. Então, isso facilita para mim a comunicação com outros, para falar sobre o Islã, em francês, ou em árabe, ou em português aqui, ou em inglês. É claro, na Arábia Saudita, a maioria é muçulmana, né, segue o Islã, então fica mais fácil.
É um pouco difícil ser minoria num país como o nosso, de maioria cristã ou católica. Foi difícil para o senhor e ainda é difícil celebrar a fé, professar a fé, resguardar a fé islâmica? Eu agradeço a Deus de ter me colocado no país chamado Brasil. A grandeza do coração do brasileiro, igual ao tamanho do continente. Nunca sentimos minoria. Nunca. Eu vou falar isso não para deixar bonito, não. De coração. Nunca nos sentimos estrangeiros aqui. E o Islã, ele tem flexibilidade. Ele tem, boa convivência com o outro. Menos quando tem uma agressão, o muçulmano verá outra coisa naquela hora. Quando tem uma agressão, que ultrapassa os limites, a gente para com a mão. Com a boca primeiro, depois com a mão. Significa para. Senão, a gente passa para a cabeçada. Desculpa, eu estou falando que é a realidade. Legítima defesa é dada. Mas aqui nunca sentimos aqui no Brasil ofensa. Não como estrangeiros, nem como muçulmanos revertidos, que vieram para o Brasil. Então, essa é o ser humano que o Brasil representa. Bom coração. Ele te passa a perna, mas te passa também o calor. Eu queria que o senhor falasse para mim sobre os preceitos do Islã. Quer dizer, o primeiro, que é a profissão de fé, a prece, né? Naturalmente, a ajuda, a caridade, mas, sobretudo, duas perguntas que eu gostaria de fazer, que eu acho talvez seja um pouco mais difícil no país nosso. Por exemplo, o jejum, né? Ramadan, e a Hajj, que é a peregrinação, que talvez por questões financeiras e tantas outras seja um pouco mais difícil. Sim. Como é que isso é vivido? As obrigações islâmicas não são impossíveis. São coisas simples. A fé, a prática da oração, o jejum, a caridade, que é a dádiva. Mas a peregrinação que se citou é para as pessoas que têm condições físicas e financeiras. E se a pessoa tem intenção boa para fazer a peregrinação, isso é uma coisa facultativa. Se ele tem dinheiro sobrando, ele pode fazer uma economia através de anos e anos, uma tipo poupança que não é para guardada para essa finalidade. E quanto mais cedo, mais jovem, mais forte se faz a peregrinação, é mais aconselhado. Então, eu vi brasileiros abraçam o Islã no primeiro ano, no segundo já ele quer ir lá. Por quê? É um ponto onde ele se sente unido ao restante do globo, do mundo todo, vendo o americano lá, vendo o africano lá, vendo todas as nacionalidades e tentar de ter laços de comunicação entre ele e eles. Essa é uma das coisas. O jejum, a gente, o brasileiro, eu estou falando, nós não sentimos constrangimento porque a gente é acostumado. Para os recém que abraçaram o Islã, no início a gente treina eles numa segunda, quinta, durante o ano, para passar essa fome, porque que não é acostumado a passar fome, ele tem horas que ele passa mal. Mas treinando ele da madrugada até o meio-dia, até 1, 2 horas, 3 horas, meses antes, ele se acostuma, se adapta. E a fé que você vai passar para ele, que ele está passando essa fome voluntariamente, sentindo a pegada da fome, ele vai ter um coração mais humano para ajudar o próximo, para não deixar ele passar fome e passar vergonha. Sheikh, eu estive em Israel, conheço um pouco aquela realidade, e como o dia sagrado para nós, os cristãos, é o domingo, os cristãos que moram em Israel têm muita dificuldade, porque domingo lá é um dia normal, onde tudo funciona, e o senhor conhece muito bem essa realidade que eu estou falando. Hoje aqui seria um dia sagrado, um dia de orações, um dia de encontro, embora a maioria do povo está trabalhando, é um dia de serviço normal. Isso traz alguma dificuldade para a prática da religião? Sempre eu falo para os muçulmanos brasileiros que vêm para abraçar o Islã, eles têm trabalho e estudo. Fala para ele, seja um bom representante do seu trabalho, um bom representante do Islã no seu trabalho, e você vai pedir licença do seu patrão, ele vai te autorizar. Porque a gente não quer, sempre eu falo para eles, a mesquita não dá nada, não pega nada de ninguém, mas também não dá nada para ajuda financeira, para sustento. Então, faz seu trabalho
no lugar, seja um bom representante do Islã, e aquela hora, depois que se o diretor vê se o serviço bem feito, ele vai te autorizar para fazer a oração. Vai te dar uma hora, horário do seu almoço, mais um pouco, e você contribui com ele, pagando essa hora em outros horários. Então não temos dificuldade. Mas a pessoa que não pode vir, Allah subhanahu wa ta'ala, Deus não dificulta a vida dele. Ele tem que cumprir a função dele. Sheikh, para além das diferenças religiosas, nós todos sofremos hoje com algumas doenças, dengue, temos problemas incomuns a serem enfrentados, poluição, violência urbana. A última campanha da Fraternidade tratou bem desse tema, do saneamento urbano. Há um diálogo entre a comunidade muçulmana de Belo Horizonte com outras religiões? Há uma abertura para isso, para poder debater, conversar esses assuntos que afetam a todos? O muçulmano, ele faz parte da corrente humana, que afeta um, afeta o outro. Então, o Islã, ele ensina o uso ideal da água, preservar a natureza, não julgar, não poluir o ambiente. Tudo isso faz parte da religião, como já falei. As suas boas ações não somente põem a testa no chão, não. É bem conviver com a natureza, com os animais, com os humanos, porque um completa o outro. Deus não fez nada de, desculpa, por acaso nesse mundo. Tudo faz parte da beleza da natureza. Então, seja um bom membro e colabora com o seu próximo. Então, a comunidade islâmica sempre dá orientações, porque eu não vou atrás de todo mundo no lugar, mas o Islã, ele incentiva, o Alcorão mesmo, ele ensina para não desperdiçar as coisas, nem no alimento, nem no sentimento. Todo tem que ser no limite como falar, no médio. Não pode abusar, nem deixar de fazer. Mountains of Mecca, what can you say of the day that Abraham passed?